Colega advogado criminalista. Nós precisamos falar da mais recente decisão do STF, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE 1537165, que deu novos contornos aos novos contornos já dados esses dias pelo STF. O STF, que tinha caminhado em linha protetora no tema 1404, ante a banalização dos RIFs, fixou alguns requisitos então para sua obtenção desses RIFs. Investigação prévia, identificação objetiva do investigado, pertinência temática, dentre outros. Mas aí, mais recentemente, o ministro Alexandre de Moraes vem e diz o seguinte, diz que esses critérios estabelecidos então só valem daqui para frente, ou seja, uma eficácia ex nunc no direito processual penal. O STF então reconheceu algo que a gente já sabe há muito tempo, que houve abuso, que há abuso. Reconheceu requisições genéricas, investigações prospectivas, fishing expedition, tudo isso sem um procedimento formal, sem individualização, sem qualquer limite. E é aqui que eu quero chamar a atenção, colegas. O Supremo disse todas essas ilegalidades com todas as letras, porém, depois de reconhecer esse vício, ele diz a proteção só vale para o futuro. Isso só vale para o futuro. É como se dissesse, a Constituição foi violada, mas tá tudo bem. Percebeu o problema? A nossa Constituição é de 1988. Os direitos fundamentais dela valem desde lá. O Supremo tem a missão de defender, de proteger a Constituição desde 1988, não a contar de 2026. Parece que os fins voltaram a justificar os meios. Afirma-se que determinada forma de obtenção de prova é irregular, é ilegal, contraria a Constituição, mas, por razões pragmáticas, preservam-se os frutos colhidos desse mesmo método ilegal e inconstitucional. É uma ruptura perigosa e que nós, advogados, principalmente criminalistas, não podemos nos calar. Porque se uma prova viola o nosso artigo 5º no seu inciso 61 da Constituição, ela é ilícita. Ela não passa a ser lícita só porque foi produzida ontem, antes dessa decisão. A ilicitude não nasce da decisão do STF. Ela nasce no momento da violação, no momento em que a gente tem uma Constituição Federal com direitos fundamentais desde 1988. Essa decisão protege, então, não é nem de longe a segurança jurídica, não são os direitos fundamentais, são os resultados. Afinal, os fins voltaram a justificar os meios se anteriores a 2026. E isso é ainda mais delicado quando a gente fala de processo penal. Efeitos ex nunc, prospectivos, portanto, não podem ser aplicados como se direito administrativo, como se direito tributário fossem. Em matéria penal, a lógica é completamente inversa ao direito administrativo arrecadatório. Aqui não se protege a conveniência, a saúde financeira estatal. Aqui a lógica tem que ser outra. Protege-se a liberdade, mesmo que na dúvida. Mas o que se está se vendo é exatamente o contrário. Essa modulação dos efeitos, que deveria ser algo absolutamente excepcional, virou ferramenta para se neutralizar garantias. E a mensagem que isso passa é que, se a violação for absolutamente grande, se ela for repetida suficientemente, ela pode, então, ser tolerada. No final, o processo penal deixa de ser um limite ao poder punitivo e vira um mecanismo de gestão de danos. O Estado erra e se reorganiza para absorver esse erro, sem qualquer consequência real. É difícil ignorar essa contradição, essa incoerência. O STF proíbe a fishing expedition, mas preserva as provas que podem ter sido produzidas exatamente assim. Ou seja, a técnica é inválida, mas o resultado fica. Isso fecha? Claro que existe o argumento consequencialista dizendo mas milhares de investigações seriam afetadas. Sim, existe esse argumento. Mas desde quando pode esse argumento consequencialista ser um critério quando estamos falando de direito fundamental? Se esse raciocínio prevalecer, a lógica vai ser bastante simples. Basta violar em escala a Constituição que depois não tem mais volta. A decisão, em suma, ela acerta no diagnóstico, mas hesita completamente no remédio. O STF reconheceu o abuso, nomeou o abuso, descreveu o abuso, mas hesitou na hora de aplicar o remédio. E isso é muito grave. Passa a mensagem de que a Constituição, como dito, pode ser violada, desde que seja de alguma forma violada eficientemente. E no processo penal isso não pode ser normalizado. Garantia fundamental não entra em vigor depois de decisão judicial. Ela sempre esteve lá. E quando o judiciário reconhece
que ela foi violada, que a Constituição foi violada. O papel não pode ser administrar o dano, mas sim restaurar a Constituição integralmente.